Hoje, ser empreendedor no Brasil é uma grande dificuldade. O brasileiro é empreendedor por natureza. Se você for olhar os rankings de empreendedorismo mundiais, o Brasil está sempre lá entre os primeiros. Mas isso é apesar do ecossistema brasileiro, que é completamente contrário ao empreendedor. Começa com a burocracia. Só para abrir uma empresa no Brasil é estupidamente mais complexo que em qualquer outro país. Depois a gente está falando da carga tributária. Não só da carga tributária, mas também da estrutura tributária, que é completamente complexa, né? Para o pequeno empreendedor até teve uma simplificação com o Simples, que foi algo que realmente ajudou o microempreendedor. Mas mesmo assim, a carga tributária continua elevada e a gente não pode esquecer da carga tributária que está na cadeia produtiva que o empreendedor paga. Além da carga tributária, da burocracia, e a burocracia a gente não está falando só da abertura da empresa, mas a gente está falando também da operação da empresa. O governo quer mandar até mesmo nos cartazes que você pode colocar dentro do seu estabelecimento. Então tudo isso é muito complexo, acaba impedindo ou desestimulando a pessoa que quer empreender no Brasil a fazer o seu negócio. Mesmo assim, o brasileiro continua arriscando. Hoje, muitas vezes, não são pessoas que são empreendedores natos, mas sim pessoas que perderam seus empregos por causa da crise. E aí a gente entra num outro ponto importante: falta treinamento, falta formação de empreendedores. As escolas, tanto a escola nível básico quanto as universidades, não preparam as pessoas para serem empreendedores. Isso é algo que a gente tem que mudar. A gente tem que trazer mais cadeiras, mais o tema de empreendedorismo para as escolas. Hoje, o ecossistema carioca, principalmente de empreendedorismo, de startups, por exemplo, ainda é muito incipiente. Tem dinheiro? Tem. Tem boas ideias? Tem. Mas essas pessoas não se falam. Ou se falam, mas não querem investir porque o ambiente ainda é muito arriscado. Com as taxas de juros que a gente tem no Brasil hoje, por mais que a taxa de Selic tenha baixado drasticamente, a taxa de juros que chega para o empreendedor continua altíssima, ainda mais se a gente compara com outros países. O impacto na taxa de juros, se a gente conseguir reduzir drasticamente a taxa de juros no Brasil para patamares como os europeus ou americanos, a gente consegue ter um impacto na economia talvez tão grande ou maior que teve o Plano Real quando combateu a inflação. Quando eu falo do empreendedor, a gente pensa muitas vezes no grande empresário, às vezes a gente pensa só nas startups. Não, a gente está falando de todos os empreendedores. E as pequenas e médias empresas são os maiores empregadores do Brasil. Eles empregam mais de 50% da mão de obra brasileira. E a gente tem que valorizar essas pessoas que querem assumir riscos, elas não estão recebendo salário fixo todo mês para gerar riqueza para o país. Um outro ponto muito importante é a questão da abertura econômica. A gente ainda continua um país muito fechado para os outros países e para o comércio exterior. E com isso a gente tem uma eficiência baixa, a gente tem produtos caros, a gente tem vários pontos negativos que atrapalham tanto o consumidor brasileiro quanto o empresário brasileiro para concorrer no exterior. E um outro ponto que atrapalha muito o empresário e o empreendedor, sem dúvida nenhuma, é a segurança, né? Não dá para investir, e o Rio de Janeiro está sofrendo isso de forma absurda. Muitas empresas estão fechando ou saindo do Rio por falta de segurança, que atrapalha o transporte de cargas, que atrapalha até as pessoas irem para o trabalho e virem do trabalho. Então a gente tem que atacar também essa questão da segurança. Eu acho que hoje, para ajudar o empreendedor, o que o Estado melhor faz é parar de atrapalhar. Então tudo que ele puder fazer para sair do circuito é melhor do que tentar fazer qualquer ajuda possível. Se o Estado parar de criar regras, imposições, reduzir a carga tributária, simplificar a estrutura tributária e reduzir a taxa de juros para conseguir que o empresário consiga ter mais acesso a crédito e com isso ele consiga investir nos seus negócios. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aqui embaixo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Vamos divulgar essas ideias.